Muita gente te apoia até você começar a crescer na vida. No começo, todo mundo bate nas suas costas. Todo mundo sorri. Todo mundo diz que acredita em você. Até o dia em que aquilo deixa de ser discurso e começa a virar realidade. É nesse ponto que algo curioso acontece. O apoio continua com as mesmas palavras, mas com uma energia completamente diferente. O sorriso permanece. O parabéns continua vindo. O fico feliz por você ainda é dito. Mas alguma coisa mudou, e quase ninguém percebe isso na hora, porque o ser humano aprendeu a esconder competição dentro de gentileza, aprendeu a vestir comparação com educação, aprendeu a transformar desconforto em aplauso, e talvez a verdade mais desconfortável sobre crescimento não seja que poucas pessoas querem te ver vencer, talvez seja mais perturbador do que isso. Muita gente quer te ver vencer, desde que a sua vitória nunca obrigue ninguém a olhar para a própria estagnação. Esse é o jogo invisível, porque enquanto você sonha, você inspira. Enquanto você fala, você diverte. Enquanto você planeja, você parece inofensivo. Mas no instante em que você começa a crescer de verdade, no instante em que seus resultados aparecem, você deixa de ser inspiração e começa a virar espelho. E poucas coisas incomodam tanto um ser humano quanto um espelho que mostra aquilo que ele poderia ter sido. Isso não é maldade. Isso é psicologia. Isso é comportamento. Isso é a mente humana protegendo a própria identidade, porque ninguém gosta de admitir que teve tempo, oportunidade, talento e ainda assim escolheu permanecer exatamente no mesmo lugar. Então a sua evolução deixa de ser apenas sua, ela passa a ser uma ameaça silenciosa para todos que convivem com você. Existe um comportamento que praticamente todo mundo pratica, mas quase ninguém percebe. Nós não avaliamos as pessoas pelo que elas são. Nós avaliamos as pessoas pelo efeito que elas causam na nossa posição dentro do grupo. Parece absurdo. Mas pense, quando alguém próximo consegue algo grande, sua primeira reação raramente é puramente sobre a conquista daquela pessoa. Seu cérebro faz outra pergunta antes. Uma pergunta rápida, automática, inconsciente. O que isso significa sobre mim? É isso que acontece. Quando um amigo compra algo melhor, quando alguém da família ganha mais dinheiro, quando um colega cresce mais rápido, quando alguém que começou junto ultrapassa você. O cérebro não registra apenas informação. O cérebro registra hierarquia, compara, mede, classifica, atualiza posições. Desde a infância fomos treinados para isso. Quem tirou a melhor nota? Quem foi o favorito? Quem era mais bonito? Quem corria mais rápido? Quem recebia mais atenção? Quem era escolhido primeiro? Crescemos acreditando que amadurecer elimina esse mecanismo. Não elimina. Só sofisticamos ele. Hoje a comparação vem com roupa social, vem com likes, vem com seguidores, vem com networking, vem com elogios calculados, vem com frases elegantes, mas no fundo continua sendo a mesma criança tentando descobrir se ainda pertence ao grupo. E quando você cresce, quando sua vida começa a escapar do roteiro coletivo, você ativa uma insegurança primitiva em pessoas que nem sabiam que estavam competindo com você. É por isso que alguns começam a sumir. Outros ficam mais críticos. Alguns ficam mais irônicos. Outros passam a minimizar suas conquistas. Foi sorte. Quase nunca é sobre você. Quase sempre é sobre o cérebro deles tentando preservar uma narrativa interna confortável. E aqui aparece um dos paradoxos mais silenciosos da existência humana. Dizemos que queremos liberdade, mas passamos boa parte da vida pedindo permissão invisível. Permissão para vestir, para falar, para mudar, para começar, para parar, para ganhar dinheiro de um jeito diferente, para amar alguém diferente, para pensar diferente. O mais curioso é que ninguém precisa dizer você não pode. Muitas vezes ninguém proíbe. Ainda assim, milhões de pessoas vivem dentro de grades que nunca foram construídas no mundo externo. Foram construídas na mente. A necessidade de aprovação é uma das forças mais subestimadas do comportamento humano. Ela escolhe roupas, escolhe carreiras, escolhe opiniões políticas, escolhe gostos musicais, escolhe até sonhos. E o mais perturbador, ela faz isso sem parecer controle, porque quando um padrão se repete por tempo suficiente, ele passa a parecer personalidade. Você acredita que escolheu, mas talvez só tenha repetido. Você acredita que tem opinião própria, mas talvez só esteja ecoando o ambiente que mais recompensou sua aceitação. O cérebro aprende rápido uma regra silenciosa. Se me aprovam, continuo existindo. E a partir daí começa um teatro sofisticado. Pessoas dizem que valorizam a autenticidade, mas escondem partes de si para serem aceitas. Dizem que admiram coragem, mas criticam quem rompe padrões. Dizem que querem verdade, até a verdade ameaçar o conforto delas.
E talvez o golpe mais humilhante do amadurecimento seja descobrir que muitas decisões que você chamava de escolha eram apenas adaptações sociais bem disfarçadas. Agora adiciona tecnologia nessa equação. Adiciona redes sociais. Adiciona exposição constante. Adiciona a necessidade moderna de parecer relevante o tempo inteiro. O resultado é explosivo. Hoje as pessoas não convivem apenas com seus próprios resultados. Elas convivem com milhares de comparações por dia. A mente humana não foi projetada para isso. Durante quase toda a nossa história evolutiva, nosso cérebro comparava no máximo 30, 40, 50 pessoas do mesmo grupo. Hoje ele compara sua vida com milhões, com desconhecidos, com personagens, com versões editadas, com recortes cuidadosamente produzidos. E isso criou um fenômeno silencioso. O crescimento alheio não é mais apenas informação. Ele virou ameaça identitária. Cada conquista que alguém posta pode ser interpretada inconscientemente como uma prova de inadequação pessoal. E quando essa pessoa é você, alguém próximo, alguém que começou do mesmo ponto, alguém que compartilhava as mesmas dificuldades, o impacto psicológico é ainda maior. Porque estranhos podem inspirar, mas iguais que superam, incomodam. E é exatamente por isso que muita gente ama apoiar sonhos abstratos, mas se sente desconfortável com resultados concretos. Sonhos não mudam hierarquias. Planos não ameaçam ninguém. Ideias são seguras. Promessas são inofensivas. Mas crescimento real mexe com status, mexe com identidade, mexe com pertencimento, mexe com ego. E talvez por isso tantas pessoas recebam mais apoio quando estão tentando do que quando realmente conseguem. Porque enquanto você tenta, ninguém precisa mudar nada dentro de si. Mas quando você consegue, sua existência começa a fazer perguntas que ninguém pediu para ouvir. E talvez a parte mais intrigante de tudo isso seja perceber que o problema nunca foi apenas quem deixou de te apoiar. O problema real pode ser outro. Quantas vezes você mesmo diminuiu seu brilho para continuar pertencendo? Quantas vezes você fingiu não saber para não parecer arrogante? Quantas vezes escondeu resultados para não gerar desconforto? Quantas vezes suavizou sua ambição para continuar sendo aceito? Quantas vezes você chamou de humildade aquilo que, no fundo, era medo de ultrapassar pessoas que se acostumaram com a sua versão menor? Porque talvez o maior controle social não seja imposto por governos, nem por empresas, nem por algoritmos. Talvez ele aconteça dentro de pequenos grupos, dentro de amizades, dentro de famílias, dentro de círculos aparentemente seguros, lugares onde você recebe amor desde que não cresça demais. Lugares onde você recebe apoio desde que não mude demais. Lugares onde você pode sonhar desde que nunca prove que era capaz. E se isso for verdade, então talvez a pergunta mais desconfortável não seja quem parou de te apoiar quando você começou a crescer, a pergunta real é outra. Se o seu crescimento começa a incomodar tantas pessoas, quantas das escolhas que você chama de suas foram feitas apenas para continuar sendo aceito?